É mais fácil a gente se atirar ao pessimismo e ao pensamento de que nada vale a pena do que se atirar numa filosofia de vida otimista que busca a redenção dos próprios erros e que busca construir a si mesmo. Quando a gente fala muito hoje de positividade tóxica, né, isso tem um fundamento, mas no geral as pessoas têm um certo medo até de ser positivos na vida, porque a gente não sabe lidar muito bem com a frustração de viver, etc. Mas o fato é que não existe nada mais comum do que o pessimismo hoje em dia. Eu lembro na minha época de adolescente de que falar mal das coisas, né, olhar a vida de forma pessimista, de forma é, sem perspectiva, depreciando tudo o que acontecia, né? Todas as iniciativas, né, boas, as pessoas sempre procurando um defeito, né, e tentando menosprezar o que acontecia. Eu vejo como isso era muito mais simples do que construir uma atitude de confiança mesmo, né? Então, assim, eu quero buscar trazer um pouco dessa abordagem porque é importante que a gente construa essa confiança em nós mesmos, de forma geral, tá? Não tendo um ou outro modelo específico, né? Mas que a gente consiga encontrar essa confiança na totalidade, numa plenitude que existe dentro de nós mesmos, tá? Não é nada que a gente precisa buscar fora, mas uma construção de um encontrar o bem dentro de si. Então, isso é um esforço que nós precisamos fazer, uma empreitada que precisamos realizar de uma expedição que precisamos realizar para dentro de nós mesmos. Eu te convido nesse vídeo a conversar um pouco sobre isso, né? Uma curiosidade curiosa, né, é que o corpo humano ele usa mais músculos para o sorriso, né, do que para fazer uma cara séria, né? Então, realmente gasta-se mais energia sendo feliz, sendo alegre, do que sendo triste, né? E eu, como já falei sempre nos vídeos aqui, eu por muito tempo me vi como uma pessoa muito deslocada porque eu não entendia certas coisas, né? E o fato de buscar a felicidade, buscar a confiança, não quer dizer que você precise ser um personagem de que vai ficar o tempo todo fazendo aqueles comentários bestas para poder o pessoal dar risada ou forçar uma alegria que não é própria sua, né? Existem os tipos caracterológicos, né? A própria personalidade, o próprio temperamento de cada pessoa que vai dar a ela todo um tom, né, de porte, de como a pessoa fala, né, os seus interesses, os seus gostos, como ela se desenvolve na vida. Isso é um assunto que busca uma construção pessoal que precisa ser feita, né? Mas o principal é entender que você pode estar feliz mesmo que você não fique toda hora externalizando isso, né? Ser feliz é diferente de estar eufórico e descontrolado. E o problema é que a gente associa a felicidade a esse descontrole, a essa euforia desmedida, que o tempo todo a gente precisa estar, né, pungente, ou como se a vida fosse um eterno carnaval. Não se trata disso. Então, pensando nessa linha que a gente precisa construir uma visão de otimismo ante a vida, é necessário entender em que vai se fundamentar esse otimismo, né? Porque se a gente olha ao nosso redor, se a gente olha para a vida, se a gente assiste o noticiário, é só, né, é só problema, é só destruição, é só confusão. Em que vamos ter a esperança? Em que vamos ter fé? É um questionamento que é importante nos fazermos, tá? E aqui eu vou fazer um pequeno parêntese para lembrar vocês de um pequeno mito, né? De um grande mito, na verdade, que é o mito de Prometeu. Contei já essa história aqui no canal. Pretendo voltar a fazer esses momentos mitológicos aqui conosco, tá? Pra gente conversar sobre. Se você tem interesse nos mitos, comenta aqui embaixo que eu volto a ver algum momento para encaixar isso na agenda. Mas o mito de Prometeu, ele fala sobre a construção de uma identidade clara
relacionada a como cada pessoa vai desenvolver o contato com uma chama, né? Há um elemento muito simbólico da chama. E claro, ele fala no nível da humanidade, enquanto a humanidade, em sua totalidade, uma essência humana em comum, né? Mas a gente sempre pode fazer essas reflexões em particular. Só que tem um ponto no mito que é muito curioso, que é o da esperança, né? E que é um ponto que foi retomado várias vezes pela modernidade, trazendo a esperança como um grande engano, né? Como se ela fosse o maior de todos os males humanos, porque nos deixa numa esperança de que algo aconteça, de que algo mude. Que é uma interpretação completamente, assim, pessimista e fraca, né? Covarde da vida. Né? Porque, né, se nada de bom está programado para acontecer, eu vou simplesmente me abandonar ao isolamento, né? Então, assim, eu por muito tempo fui uma pessoa muito desconfiada, muito desesperançosa, né? Porém, a esperança é aquele ponto muito crucial. Na minha leitura, e acho que de alguns outros também, né? Eu já devo ter visto isso em algum lugar, mas a leitura que eu tomei para mim é que a esperança é esse ponto último de resistência. O ser humano que perde a esperança, já perdeu tudo, tá? A esperança ela pode ser tida como o último bastião de sobrevivência da humanidade. Se alguém perde a esperança, já pode dar adeus, porque não tem mais volta. Claro que podemos retomar a esperança, podemos sim, mas ficar muito tempo sem esperança, eu acho que leva o ser humano à loucura. E a loucura, né, até onde se saiba, não existe cura, né, apenas um tratamento. Então precisamos olhar por aí. Perder a esperança é a coisa mais grave que pode acontecer conosco. E se a gente buscar um olhar vertical ante a vida e um olhar que busque conciliar e integrar todas as coisas, vamos chegar numa via de entendimento de que a esperança seria a maior afronta que podemos fazer ante o bem, a natureza, o universo que concebeu o indivíduo, o ser humano. E nesse sentido, a gente vai então construir uma visão de otimismo baseado em quê? Na construção de uma esperança de que as coisas tendem a um bem. Então, tudo que existe, tudo que vive, tem uma finalidade, busca algo. Esse algo é o seu bem. E o bem aqui está voltado àquilo que o transforma e o identifica enquanto ser, enquanto essência. Aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre como nós confundimos o que é o bem com certos prazeres. Não vou entrar nisso agora, porque eu vou focar nesse ponto específico aqui. Da esperança como uma construção de otimismo e de fé na vida e de como que tudo está ordenado por uma força maior. E é assim que nós observamos a esperança, tá? E eu comecei a pensar sobre esses assuntos porque eu estou formando um grupo de estudos aqui no canal. E se você tiver interesse em participar, já deixa um comentário aqui embaixo, que há muitos assuntos no canal, né, que eu trato aqui. E talvez justamente por isso que a maioria das pessoas voltou em fazermos um grupo de estudo com um assunto livre, onde vamos escolhendo no caminho. E por quê? Por que eu faço isso? Porque como o meu foco aqui é em trazer essa construção, essa estrutura interna, pessoal, existem muitos assuntos que fazem esse trabalho, né? Para que a gente possa construir justamente um processo de unificação, tá? Ou de integração, né? Onde as várias partes vão ser integradas. Já falei aqui outras vezes como a ética, né, o desenvolvimento da moral, o desenvolvimento de valores proporciona uma união, né, porque estamos todos fragmentados.
E a melhor palavra para isso, na verdade, é integração, que aprendia com o Mário Ferreira dos Santos, né? Lendo um pouco da sua obra, ele traz esses elementos. Mas então, onde vamos fundamentar o nosso otimismo, né? Esse é o ponto principal desse vídeo aqui. Porque não se trata de ter uma esperança vazia, isso seria puerilidade, isso seria ingenuidade, seria infantilidade, no fim das contas, né? O otimismo ele está voltado para dentro, primeiro. Ele tem que ser olhado de uma perspectiva em que nós temos dentro de nós toda a abundância de força, de entendimento, de pensamento, de superação, tudo está dentro do ser humano, do ser mais essencial, do seu espírito. Platão fala que aprender nada mais é do que uma forma de reminiscência, né? Em outras palavras, uma forma de lembrança. E ele fala isso porque sabe que tudo está dentro do homem, né? Ele sabe disso. Ele sabe que se nós conhecemos algo fora é porque temos um referencial disso dentro. E justamente é um princípio de Pitágoras que o semelhante deve reconhecer o semelhante, por isso nós conseguimos compreender o mundo, porque nós temos uma referência da nossa alma. É somente assim que a consciência faz esse reconhecimento. E por isso o Oriente, né, os aforismos budistas e orientais no geral, falam muito dessa consciência que se desdobra e que você mesmo é o próprio ser a ser conhecido e o próprio conhecedor, né? E tudo conflui nessa mesma base de conhecimento. Então, precisamos entender que dentro de nós mesmos está o segredo. E se por fora tudo parece desorientação, loucura e desesperança, a gente não deve se espelhar fora, porque fora está somente a confusão. E se nós queremos uma confusão, né, dessa para nossa vida, vamos perceber que vamos ficar rapidamente infelizes em pouco tempo, né? Se nós voltarmos para o nosso íntimo, buscarmos lá a força que nos é própria, vamos então encontrar a capacidade de ser feliz nas coisas simples. Na verdade, não existe isso de ser feliz no simples ou ser feliz em algo mais elaborado, porque a felicidade ela é um estado natural do ser humano. E é natural quando ele olha para dentro, tá? E é natural quando ele permite que a virtude preencha espaço na sua vida. E é natural quando ele percebe que o bem, que a luz, que a verdade tem predominância sobre a sombra, sobre a mentira, sobre o engano. É natural ser feliz quando o ser humano sabe a sua identidade e, consequentemente, ele expressa isso em um movimento de autenticidade. É natural ser feliz quando a sua rotina, as suas ações, a sua vocação está conectada com a sua essência. Tá? É justamente esse trabalho que eu faço aqui nos vídeos do canal. Desenvolver em você esse sentido de conexão. Tá? Então, se nós começamos a observar o mundo, né, como algo que nos proporciona certas experiências, para que a gente se dê conta, né, descubra essas potencialidades, tudo toma um outro peso e tudo parece tender ao bem. Às vezes a gente pode olhar de uma forma mais alarmista e achar que o mundo vai acabar. E, sinceramente, não dá para saber. Pode ser que acabe mesmo. Mas o que temos a fazer frente a isso? Nesse sentido macro, somos impotentes. E realmente, se somos impotentes frente a isso, não há nada que nós devamos buscar de resolutivo ante as grandes questões mundiais. Devemos focar naquilo que nos concerne e buscar realmente essa potência à nossa felicidade. Não há nenhum problema em buscar a felicidade sabendo que outras pessoas estão tristes, tá?
não é um, não é uma ação egoísta como muitas pessoas falam, né? Não se trata disso. Cada um pode tomar conta apenas da sua realidade, tá? É um processo de ordem, isso que eu estou relatando aqui. Devemos primeiro ser capazes de encontrar essa potência, essa luz dentro de nós, para depois ser capazes de alguma forma, em alguma medida, melhorar o nosso entorno mais próximo, familiares, amigos, ação no trabalho especificamente que melhora, tá? E com isso melhora a forma como nós interagimos, a técnica que nós aplicamos, as coisas, tudo melhora. Na medida que isso acontece, isso leva tempo, tá? Não é uma coisa que é do dia para noite. Mas se a gente se propõe a aplicar de forma dedicada, a gente consegue mais um passo melhor nisso, né? E depois disso, depois desse processo, a gente pode se colocar como alguém que vai ajudar o outro em sua felicidade. Ajudar. Mas não podemos fazer ninguém feliz. Ninguém. Nem esposa, nem parente, ninguém. Apenas o outro é responsável pela felicidade dele. Isso é uma lei da natureza, tá? O ser humano, por ser livre, pode ser também feliz, porque ele pode escolher isso. Então, justamente ao enveredar pela infelicidade, ele vai perceber que essas escolhas não valem a pena. E ele deve, então, buscar outra escolha. Só que parece que foi feita uma grande lavagem cerebral onde ninguém mais consegue perceber essa capacidade de ser livre e de escolher o caminho feliz. E o caminho feliz não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, é o caminho mais que nos exige mais esforço. E é o caminho onde nós devemos nos dedicar, porque é lá onde está a luz, onde está a nossa maior capacidade de sermos nós mesmos. Porque a autenticidade não é em nenhuma medida uma expressão de uma brutalidade ou de alguma falta de educação, de alguma selvageria. A autenticidade é a expressão autêntica e... autêntica não, a expressão fácil da nossa essência, tá? E é nisso que eu busco desenvolver aqui no canal. Alguns assuntos eu falei aqui, puxei rapidamente, citei, pode não ter ficado muito claro. Se você quer que eu desenvolva algum deles em um vídeo próximo, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Peço já o seu like, a sua inscrição no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Fique feliz.